começando mais um Momento Espírita. O tema de hoje trata da vida e da obra da médium Ivone Pereira. E nós vamos conversar com a psicóloga Sandra Ventura, pesquisadora da trajetória espiritual e dos livros psicografados pela médium. Seja bem-vinda, Sandra, ao Momento Espírita. Muito obrigada. Bom, para iniciar a nossa entrevista, eu queria que você contasse um pouco da trajetória reencarnatória da Ivone. Apesar de ela não ter sido nenhum personagem famoso da história, ela tem vivências e experiências que podem interessar o nosso telespectador. E parece que o campo da afetividade foi um problema para ela, né? Nessas reencarnações dela até ser Ivone Pereira. Com certeza. A trajetória de Ivone é muito interessante para todas as pessoas, porque trata de temas muito comuns a todos nós. A trajetória dela, pelo que nos contam os espíritos, Charles e Camilo Castelo Branco e Leon Tolstói, começa desde a Pérsia. E da Pérsia ela vai a Roma, e de Roma nós vamos até a Idade Média, que conta no livro Nas Voragens do Pecado, na trágica noite de São Bartolomeu, é que começa realmente a grande problemática da vida desse espírito, que é quando é o encontro de Ruth Carolina com Luís de Narbonne. Daquele período, da noite de São Bartolomeu, vamos criar uma problemática para a vida dela ao longo de muitos séculos. Nós vamos então para 1680, em Bruges, na Bélgica, quando nós vamos encontrar os relatos dela como uma camponesa associada novamente a esse grupo de espíritos e principalmente vinculada a Luís de Narbonne, no livro O Cavaleiro de Lumières. Desse pedaço, desse trecho da Bélgica, ela novamente se compromete com esse espírito de Luís de Narbonne e com o seu pai espiritual, que seria Charles. Nós vamos agora para o drama da Bretanha, que ocorre por volta de 1800. Desse período da Bretanha, ela também se compromete. E o que acontece nesses momentos na vida dela? Qual era o ponto central? Ela era traída? Ela era vilipendiada? Ou ela atrapalhava a vida de alguém? O que acontecia? Nós costumamos brincar com os nossos alunos nos cursos doutrinários, onde nós utilizamos a biografia de Ivone para o aprendizado, conjuntamente com o Livro dos Espíritos, de que ela falhou em muitos pontos. Mas, como você disse, a afetividade foi principalmente o calcanhar de Aquiles. Por quê? Ela encontrou-se com Luís de Narbonne naquela época na França, na noite trágica de São Bartolomeu, onde tudo ocorreu, e daquele instante ela passa a viver com ele como esposa e passa a traí-lo. E o trai novamente em Cavaleiro de Lumières e vai trair novamente, né, no drama da Bretanha. E depois eles continuam a se encontrar. E ela, infelizmente, o trai. E não trai só a ele, como marido, como homem, mas ela trai também a família, porque ela abandona o lar. E ela também abandona todo o complexo que a envolvia socialmente, como cultura, como estudo, as facilidades materiais. Então, de tudo isso que ela teve, ela desprezou. E é esse o ponto que faz com que ela, como Ivone, que nascendo no Rio de Janeiro, vai mostrar para nós a necessidade da transformação do espírito. Antes, a beleza, a riqueza e a cultura. E quando nós encontramos esse espírito eterno, como Ivone do Amaral Pereira, nós vamos encontrar um espírito despojado de tudo o que a terra pode oferecer para ele. Uhum. Então, essa é a trajetória de Ivone. Bom, no meio dessas reencarnações todas, há um suicídio, né? De em uma das vidas dela, Sim. Ela se suicida diante da pressão dos obsessores. Você pode fazer Bom, retrospecto disso? É importante falar sobre isso por causa até de Memórias de um Suicida. Nós vamos entender por que Ivone escreveu Memórias de um Suicida. Quando ela está vivenciando... De psicografia de quem? De que espírito? Camilo Cândido Botelho foi um pseudônimo que ela colocou para a entidade, que na realidade todos nós sabemos que foi Camilo Castelo Branco, o escritor lusitano, grande escritor. Então, quando nós nos reportamos à vivência dela, que está contida no livro O Cavaleiro de Lumières, ela já vai ter uma implicação com com a loucura, com a histeria. Quando ela vai para
o drama da Bretanha, ela carrega todo esse complexo psíquico. É possível observar, né, de uma obra para outra. É possível observar isso, porque no livro, Charles já nos fala que era uma criança problemática desde o nascimento. Então, aconteciam fenômenos estranhos. Ela tinha um acompanhamento de um obsessor, uma assessoria mortífera, pestilencial. Nesta obra? Nesta obra, o drama da Bretanha, que é quando ela é induzida ao suicídio pelo obsessor. Depois, ela tem uma breve reencarnação na Espanha como uma cigana para resgatar esse suicídio induzido. Logo em seguida, ela renasce 7 anos depois dessa encarnação como cigana. Ela reencarna e é quando nós vamos ter referência à última encarnação dela antes de ser Ivone, que é um momento trágico de sua vida e que Charles pensou em colocar a público, mas Bezerra de Menezes pediu que não, dissesse que não, porque ela já havia exposto toda a trajetória espiritual, ela já havia se exposto demais e aquilo seria muito humilhante, muito degradante para a sua pessoa. Quer dizer, a encarnação imediatamente anterior à de ser Ivone foi algo muito trágico. Muito trágico, que foi quando ela suicidou-se. De novo? Novamente. Agora não havia mais a indução de um espírito obsessor, ela foi pelas próprias pernas e novamente ela tinha traído o seu esposo e, em consequência disso, dessa traição, ela perde o esposo e uma filha, uma criança. Com esse abatimento moral, ela procura então as águas do Tejo e lá ela se joga e se consome. É quando nós vamos encontrar referências de seu sofrimento espiritual no Vale dos Suicidas. Daí a ligação com a obra posterior que viria através de suas mãos. Mas, Sandra, por que levou tanto tempo para ela finalizar Memórias de um Suicida? 30 anos? Isso. 30 anos para a obra vir a público. O que ocorreu? Quando Ivone recebeu a obra de Camilo Castelo Cândido Botelho, foi em sua juventude. Ela era ainda muito jovem, tinha 20 e poucos anos. Ela achava, inclusive, que era uma própria mistificação. Ela não acreditava no que o seu lápis traçava. Então, por volta de 1939, ela levou esses escritos até a FEB, até a Federação, quando ela foi recebida pelo Dr. Manuel Quintão. E Manuel Quintão, então, desprezou a sua obra porque disse assim, não, aqui eu não recebo outras obras que não sejam de Chico Xavier. E tenho ainda mais de 200 obras para serem lidas e traduzidas. E ela recolhe, porque Dona Ivone era muito humilde, muito simples, e volta à sua casa. E a sua ideia, chegando em casa, era realmente de queimar o manuscrito de quem ela própria desconfiava. Quando ela vai queimar os manuscritos, ela então percebe que um braço azulado se estende à sua frente e impede, e fala, espera, guarda-os. Ela recolhe e guarda numa gaveta. Por volta de 1940, se apresenta a ela o espírito de Leon Denis, que fala, hoje vamos iniciar a transformação daquele livro, daremos a ele o feitio doutrinário que faltava. Por quê? Quando Camilo Castelo Branco escreveu a obra, ele simplesmente copiou a sua trajetória, a sua tragédia pessoal. Ele não era espírita, ele não tinha consciência e conhecimento da doutrina espírita. Então, ele repassa ali somente o seu romance. Leon Denis, sim, é que traz o feitio... Vai enxertando... Exatamente, Leon Denis é que vai trazendo o feitio doutrinário. Com isso, ela leva a obra novamente à FEB, agora já na década de 50, e quem está lá é o Dr. Vantuil de Freitas. Quando ela chega, Dr. Vantuil a recebe com muita fraternidade e diz sim que a obra seria lida e seria acolhida. Só que havia um problema, elas tinham que estar datilografada e Ivone era muito pobre, não tinha máquina de escrever. Então ela leva novamente os manuscritos para casa. Por sorte, um de seus sobrinhos apresenteia com uma máquina e depois de 5 anos, em 1955, ela volta à FEB novamente. Já com manuscritos agora datilografados e o seu Vantuil de Freitas a recebe e a obra então é publicada em 1956. Por que foi necessário que o seu Manuel Quintão desprezasse a obra inicialmente? Justamente porque Camilo Cândido Botelho ou Camilo Castelo Branco, não tinha colocado o cunho doutrinário. Se essa obra fosse recebida naquela época, com certeza traria grandes prejuízos, tanto para a médium quanto para a doutrina espírita.
Bom, como você já falou, né, Leon Denis, Bezerra de Menezes, ela tinha vários assessores, né? Ela tinha um intercâmbio muito especial com a espiritualidade, né? Bezerra, Tolstói, Chopin, Camilo Castelo Branco. Eu queria que você contasse para os telespectadores um pouco desse intercâmbio, como é que era a relação dela com esses espíritos. E eu vou te pedir para responder após o intervalo. Ok. Aguarde um instante, voltamos já com questões sobre a vida e a obra da médium Ivone Pereira. E quem responde para nós é a psicóloga Sandra Ventura, pesquisadora da trajetória espiritual e dos livros psicografados pela médium. A Fratelli, divulgadora cultural e educativa, vem propor a você uma visão holística da vida, o equilíbrio entre corpo, mente e espírito, a harmonia entre ciência e religião. Agora, a Fratelli coloca à sua disposição essa preciosa fonte de informação e de meditação. São mais de 80 títulos em VHS, DVDs e CDs para você. Para adquirir nossos produtos, escreva para o nosso endereço contato@fratelliespiritualista.org.br. Voltamos com o Momento Espírita. Estamos conversando com a psicóloga Sandra Ventura sobre as obras e a vida da médium Ivone Pereira. Bom, no bloco anterior, né, a gente estava comentando, né, sobre todos os espíritos que assessoraram a médium, né, na trajetória dela. Eu queria que você comentasse todos eles, né? Todos eles? Foram muitos. Mas espíritos sublimes que deixaram realmente marcada a trajetória dessa pessoa na Terra. Inicialmente a gente poderia falar de Bittencourt Sampaio, que ela percebia desde a infância. Nós vamos falar do espírito Charles, que é o seu mentor e que foi seu pai e que foi seu irmão em outras vidas, como nós dissemos anteriormente. Ela também via Roberto de Canalejas, que também assessorava na parte da prescrição de medicamentos. Nós vamos encontrar a figura venerável de Adolfo Bezerra de Menezes. Nós vamos encontrar também a grande figura de Eurípides Barçanufo. Vamos encontrar os grandes escritores Leon Tolstói, Victor Hugo, de quem ela não psicografou, porque Victor Hugo disse a ela que ela não tinha capacidade psíquica para absorver o conteúdo de sua obra, e daí Charles faz esse filtro, é quando vem a lume a obra Amor e Ódio. Era um espírito usando outro espírito e que chegava a obra até ela. Exatamente. No caso, Victor Hugo ditava para Charles e Charles ditava para ela. Nessa obra, especificamente, o que chama a atenção é o seguinte, eles viveram juntos. Charles conhecia a história que está contida no livro. Então, Victor Hugo fala para ele assim, ela não tem capacidade de conseguir tirar de mim aquilo que eu quero que ela escreva. Então, você que conhece a história, faça você mesmo, eu te auxiliarei. E ele faz. E a obra é muito bonita. Nós temos também a presença de espíritos ancestrais de sua família, como José, como a sua mãe e seu pai, quando falecem, imediatamente passam a entrar em contato com ela passa a conviver com eles espiritualmente. Mas o que chama mais atenção e que vai deixar assim a nossa alma elevada é a presença de Frederico Francisco Chopin. Então, foram muitos espíritos e espíritos realmente muito iluminados. E qual era a amizade dela com Chopin? Porque você falou muito dos escritores, falou muito da assessoria espiritual para que a obra dela viesse a lume, mas como é que funciona a amizade espiritual entre ela e Chopin? Bom, nós não sabemos de onde surge essa amizade. Nós temos a ideia, a pretensão de pensar a respeito de que, como ela viveu na França de 1800, ela deve ter conhecido Frederico Francisco Chopin em sua glória. Mas essa amizade espiritual, ela traz o relato na espiritualidade. Quando ela é levada por Charles a uma região muito bonita, em que vai haver a apresentação da obra Amor e Ódio. E quem está tocando é Chopin. Então ela vê num momento de grandiosidade. Depois, passa a acontecer fenômenos estranhos em sua casa, em seu quarto pequeno. Frederico Francisco Chopin passa então a se manifestar
a se materializar em seu quarto. Daí surge uma grande amizade. Ela chega, inclusive... Materializar mesmo, assim? Dava para pegar? Dava para pegar. Inclusive, há um relato no livro Devassando o Invisível, que quando ela conta a história de Chopin em sua vida, que ele aparece em seu esplendor espiritual e depois, algumas vezes, aparece para ela falando que ele agradecia a ela pela amizade e que se entristecia porque as pessoas na Terra não se ocupavam de fazer uma prece para ele. Ela não conhecia nada de sua biografia, ele falava, não leia, porque o que está por aí não é a verdade. Ele se entristecia pelo que as pessoas diziam sobre ele. Ele aparece em momentos de gravame físico, em momentos em que ele apresenta, inclusive, sinais de tuberculose, como febre e hemoptise. Que foi a doença que o vitimou, né? Exatamente. E aparece num detalhe importante para as materializações, que não é muito comum. Dona Ivone fala que ela via, inclusive, os seus pés, que usavam chinelos grandes e folgados, porque os pés estavam inchados, que foi provavelmente a forma como ele desencarnou. Agora, um detalhe muito importante, que a gente sempre gosta de falar sobre a vida de Francisco Chopin, é que ele fala que estava estudando espiritismo na espiritualidade, que estava estudando medicina psíquica e que voltaria à Terra depois do ano 2000, juntamente com uma falange de espíritos muito iluminados que seriam capitaneados por Victor Hugo. Esse grupo de espíritos, retornando à Terra após o ano 2000, tem por missão elevar as artes no planeta. Então é uma notícia muito boa para quem vai ser mamãe e papai. Quem sabe, né? Bom, entre os espíritos que a assessoravam tem um especial, né? Que era Charles. Sim. Eu queria que você comentasse, assim, como é que era a assessoria dele, como é que era o cuidado dele com ela. Charles é um espírito muito rigoroso. Ele teve iniciação de hindu quando ele viveu, nós vamos encontrar esse relato no Drama da Bretanha, ele foi médico, foi pesquisador da alma humana, estudou na Índia, aprofundou nas ciências do psiquismo e depois que ele desencarna, ele se aprofunda ainda mais. Então ele tinha um rigor, uma disciplina, uma seriedade muito grande. Há relatos da presença de Charles na vida de Ivone que nós consideramos como um pai muito austero. Em determinado momento da vida dela, ela precisou fazer uma cirurgia perispiritual. E ela ficou acamada durante 2 meses, como se realmente tivesse entrado em coma. E durante esse período em que ela esteve acamada, ela não se comunicava com as pessoas. Mas houve um momento em que ela retorna, pede lápis e papel e escreve. E o que ela vai escrever é o ditado de Charles do que ocorreu na sua vida anterior. Os motivos por que ela sofria tanto como Ivone. E o seu relato é tão grave que ele diz uma frase que nunca me esqueci. Não te deixareis que te esqueças de nenhum dos lances de tua vida pretérita, para que finalmente tu encontres a emenda definitiva. Então foi um espírito muito bom, muito nobre, mas muito austero, que exigia disciplina e disciplina. Bom, a gente já falou muito aqui sobre a psicografia de Ivone, mas eu gostaria que você comentasse sobre as outras mediunidades que ela possuía, que eram várias. Várias. Dona Ivone foi médium receitista ao longo de toda a sua vida mediúnica de 70 anos. Além da psicografia, que era mecânica e semimecânica, ela também foi uma excelente médium de oratória. Era onde trabalhava mais com Bittencourt Sampaio e com Eurípides Bassanufo. Foi uma grande médium nos tratamentos desobsessivos. Ela realizava tratamentos à distância porque a faculdade anímica de desdobramento era muito fácil, muito especial. Ela ia ao local onde estava a pessoa? Ela ia ao local onde estava a pessoa. Desdobrada. Desdobrada. E isso ela fazia muito. Outro fenômeno anímico também que chama atenção na vida de Dona Ivone é a catalepsia, que apareceu em sua vida pela primeira vez aos 29 dias de nascida. E teve muitos e outros episódios. Era assim que os espíritos utilizavam... Você pode explicar como é que se manifestava esse fenômeno? Da catalepsia, a letargia e catalepsia é a mesma coisa. A letargia é o estado mais aprofundado da catalepsia, que é como se fosse a morte aparente. O corpo físico vai ficando com seus sinais vitais mínimos. Para quê? É uma forma que o espírito tem de sair, de se desprender com bastante facilidade e o corpo fica ali inerte. Então, os espíritos faziam isso com Ivone.
através do magnetismo, eles a retiravam do corpo e a levavam para muitas regiões, tanto do astral superior como do astral inferior. Em essas visitas ao astral inferior, o seu principal acompanhante era o Dr. Bezerra de Menezes, que a levava para instrução e auxílio aos espíritos sofredores. Para que ela ajudasse. Exatamente, para que ela sempre trabalhasse, para que ela sempre ajudasse, mesmo enquanto estivesse dormindo. Quando ela deveria descansar, ela ia trabalhar. Bom, você passou assim, passando sobre as receitas mediúnicas e tal. Eu queria que você comentasse um pouco mais, porque ela também aconselhava as pessoas, Ela né? também foi Junto médium com... conselheira. Ela, em seus trabalhos inúmeros pelos centros espíritas que ela esteve no Rio de Janeiro, em Minas Gerais, ela aconselhava as pessoas, recebendo orientação direta dos espíritos e repassando aos infortunados que a procuravam. Isso durante 70 anos. Também, através de cartas, ela recebeu inúmeras correspondências do Brasil e do mundo. E nessas cartas, ela buscava orientar as pessoas para a vida, tanto dentro do espiritismo quanto dentro da moral evangélica. Sempre foi uma grande orientadora. Bom, tem ainda fatos inusitados, né, da rotina dela. A vida dela dá um livro bom, né? Assim, além dela visitar as regiões astrais, ela teve a oportunidade de entrar em contato espiritual com o grande amor da vida dela, né? Esse foi um fato que você não contou no primeiro bloco. Não contei porque é surpresa. É para o final. É para o final. É belíssimo. Eu fico pensando quantas pessoas não gostariam de encontrar aquele espírito especial em sua vida durante o desdobramento do sono físico. E Dona Ivone teve esta oportunidade, sim. Os espíritos superiores que a acompanhavam, entre eles Bezerra de Menezes e Charles, um dia favoreceram esse encontro. Como eu falei, ela se correspondia com muitas pessoas do Brasil e do mundo, utilizando-se do Esperanto. Ela era esperantista. E manteve correspondência num ciclo de amizade, como é comum nas pessoas que estudam línguas. Um belo dia, ela recebeu um postal da Polônia e seu coração estremeceu. Mas ela não levou muito em consideração, mas sentiu algo estranho. E respondeu àquela pessoa que também passou a se corresponder muito com ela. E eles passaram a trocar cartas, e aquelas cartas ficaram cada vez mais profundas e muito, em grande quantidade, a ponto delas se encontrarem no oceano. Esse amigo com que ela passou a se corresponder na Polônia era, então, aquele espírito que ela amou durante tantas vidas. E que ela, infelizmente, o traiu várias vezes, que é, então, Luiz de Narbonne, que é, então, Roberto de Canalejas, que está no livro Memórias de um Suicida, e que, em 1931, se afastou dela nos trabalhos de receituário e prescrição médica para reencarnar. Em 1976, ele vem ao Brasil para reencontrá-la. E eles se encontram? Não, não se encontram. Não foi permitido. Charles não deixaria. Até porque eles tinham 40 anos de diferença. Este homem, ele já estava compromissado com outra pessoa. Ela o conduz à sua família, ela faz com que ele passe a viver agora para a eternidade. Mesmo que amasse, amaria à distância, porque o amor liberta. E ela, então, soube, dessa forma, também sublimar o seu amor. E, pelo fato de tê-lo à distância, ela pôde valorizar aquele amor que ela desprezou durante toda a vida. Sandra, muito obrigada pela sua entrevista ao Momento Espírita. E nós convidamos você para a nossa próxima entrevista. Obrigada.